Olá, bem-vindo você, engenheiro e arquiteto, que está aqui sempre com a gente, né, no nosso sétimo episódio da Meia Hora no Trânsito. Então, você que cuida do trânsito das cidades do Brasil, hoje esse vídeo, né, é para aqueles profissionais, engenheiros e arquitetos que querem conhecer mais sobre a área da engenharia de tráfego, né? E que é, né, a maior engenharia, a gente sempre está falando isso, né? É a maior engenharia que existe entre todas as engenharias no mundo, não só no Brasil. No Brasil a gente tem muito mais por fazer, mas é a engenharia que mais tem demandas no mundo. Isso Por mesmo. quê? A engenharia de tráfego, ela cuida do trânsito de cidades, e trânsito de cidades funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. A gente nunca vai deixar de falar isso para não deixar você nunca esquecer. Engenharia de tráfego precisa de muitos profissionais devido a tantas demandas que tem, né? Sem dúvida alguma. E que precisa absorver um número excepcional de profissionais, visto como se encontra hoje o trânsito no Brasil, por exemplo, né? Nós somos o terceiro pior trânsito do mundo. Estamos Terceiro sempre pior. entre os três piores. E a gente precisa acertar isso. E isso a gente vai acertar com engenharia. Não é esperando que o usuário da via vá obedecer, que o usuário da via ele é o principal foco para poder fazer com que o trânsito melhore. Não é. Uhum. Porque se não tiver engenharia, ele não tem o que obedecer, né? E a Exatamente. fiscalização também não tem como atuar se não tiver engenharia. As multas caem. Então, a engenharia é a base de todo o trânsito. A gente precisa levar isso seriamente para o Brasil. Então, hoje o nosso assunto é como e por que é necessário cadastrar solicitações nos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Parece um assunto bobo, parece um assunto que é fora da engenharia, mas não, gente. É muito importante isso para o Sistema Nacional de Trânsito. Né, Léo? Então, se apresenta aí, Léo. Muito bem-vindo, engenheiros e arquitetos. É um prazer enorme ter vocês aqui. Eu sou o Leonardo Schutt, pode me chamar de Léo Schutt, e através da LR Engenharia, nossa empresa que tem mais de 20 anos no mercado, e a Roberta, ela me ajuda a levar os conteúdos, as técnicas de engenharia de tráfego aí para o Brasil. As técnicas que você aprendeu aqui também no Isso, Canadá, né? isso, exatamente. Porque eu continuo consultor no Brasil e trabalho aqui como engenheiro, numa empresa de engenharia de tráfego. Como eu falei, você pode me chamar de Leo Schutt, sinta-se à vontade. E eu tenho aproximadamente 18 anos de engenharia de tráfego do Brasil e mais uns três aqui, totalizando quase 21, indo para o meu 22º ano trabalhando com trânsito de cidades, né? E sempre aprimorando tudo que eu faço pelas coisas que eu tenho aprendido aqui, porque aqui ainda continua sendo uma referência em engenharia de tráfego, né? Exatamente. Só pegando um dado aí que a Roberta falou, que o Brasil é o terceiro que mais mata no mundo, né? Isso já vem acontecendo há mais de 30 Do anos trânsito, no né? trânsito, né? Sempre ficando ou em primeiro ou em segundo ou em terceiro, ele só vem alterando aí esse ranking ao contrário dos piores, né, do mundo. E aí o Brasil tem mais ou menos uma média de 27 mortos para cada 100 mil habitantes, enquanto o Canadá, no mesmo índice, né, de 100 mil pessoas, tem uma média de 4,2, né? 4 pessoas. Então a gente tem quase 5 vezes mais chance de morrer aí no Brasil com trânsito do que aqui, né? Exatamente. E lembrando sempre que aquilo que a Roberta falou ali a respeito da engenharia, que é uma demanda muito forte e que a gente tem problemas aí no Brasil, e lembrando que o tripé de engenharia de segurança viária é feito pela engenharia, educação e fiscalização, né? Algumas vezes o que pesa mais é a engenharia, outras vezes menos, mas a engenharia tem um peso bastante significativo Se não tiver nisso. engenharia, né, Léo? Não tem É. trânsito. E hoje, né, Roberto, nós vamos explicar de uma forma que as pessoas entendam por que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito
eles necessitam dessas solicitações, né? Porque pode estar o problema lá, se ele não recebe a solicitação, né? E porque o cadastro dessas solicitações interferem nas ações de trânsito e como isso deve ser feito, né? Então, o que que vem a ser esse cadastro de solicitações? Então, tudo que você vê na rua, que alguém vê, um colega, um vizinho, ele tem que ser aberto um processo, ou pelo menos informado a prefeitura sobre aquele problema, né? Exatamente, gente. Os problemas de trânsito das cidades, né, geralmente são vistos por quem utiliza. E quem utiliza tem o total poder de ir ao órgão do Sistema Nacional de Trânsito mais perto, né, ou que tem a circunscrição sobre a via, quer dizer, que é responsável sobre aquela região, sobre aquelas vias ali. O usuário da via, ele tem, por prerrogativa da lei, ir lá nesse órgão e fazer as solicitações para qualquer acerto de sinalização, geometria, de qualquer tipo de problema que esteja ocorrendo no trânsito, Aham. né? Porque a gente, né, quando a gente está dentro do órgão público, nós já estivemos, nós já fomos servidores públicos, a gente precisa, né, desse olhar do usuário para nos dizer o que está errado, o que não está indo corretamente, o que está dando problema na rua. Né? Ele está passando ali todo dia, ele está vendo. Então, a gente, né, quando está no setor de trânsito, a gente espera por ter essas informações vindas também dos usuários da via. É claro que nós vamos fazer, né, que a gente faz, deve ser feito um monitoramento do próprio órgão, tem um procedimento interno para que seja feita colhido, né, para que seja colhido essas informações. Mas uma dessas demandas chegam a partir do usuário da via, a partir das solicitações protocoladas, né, hoje muito bem facilitadas, muito mais facilitadas pela internet, né, que muitas podem ser feitas protocoladas ali mesmo na internet, dentro de casa, e isso ajuda muito mesmo. E essas solicitações chegam em grande número, É. né? Nós estamos dizendo isso porque a gente, lá dentro do setor público, quando a gente era servidor, a gente recebia muitas solicitações, muita demanda, a demanda era enorme. Então, se você tem essas solicitações e não tem o tratamento desses dados, dessas solicitações, fica difícil. Então, hoje, além da gente fazer aqui, né, falar sobre técnicas de engenharia de tráfego, a gente também fala sobre técnicas de como gerenciar esses dados que a engenharia de tráfego precisa que sejam fornecidos para que as soluções sejam levadas para as ruas. Né? Então, o que é o cadastro das solicitações que a gente fala aqui? Esse cadastro é o que o órgão público faz com as solicitações que chegam. Né? O artigo 72 do Código de Trânsito, como eu Uhum. disse, ele diz lá, todo cidadão tem o direito de fazer a solicitação para sinalização, para qualquer intervenção viária e receber a resposta. Sim. Tá? A resposta tem que ser encaminhada para o requerente. Então, o que é esse cadastro das solicitações? É o cadastro daquelas solicitações que foram vistas como viáveis, né? Que foram analisadas e vistas como viáveis de serem feitas e colocadas num cadastro, feito um cadastro, para que essas informações a gente possa depois colher e colocá-las dentro de um projeto, né? Para implantação. Né? Porque não adianta nada solicitar, responder e não fazer esse encaminhamento para que a solicitação seja executada na rua. Né? E como que ela vai ser executada na rua? Através de um projeto, né, Léo? Isso aí. Longe de querer defender um órgão público, mas isso é extremamente comum, porque nem sempre é possível os engenheiros ou o órgão conseguir enxergar tudo que está acontecendo na cidade. E isso, além da minha experiência de Roberta no serviço público, eu pude observar aqui também, que é exatamente o mesmo modelo.
abre-se processos normais de qualquer coisa na prefeitura, e aí a parte de engenharia de tráfego vai para um setor, estou falando daqui do Canadá, vai Sim, para um setor responsável e lá vai sendo distribuídos os processos. E aí acontece da mesma maneira como o Roberto está falando. A gente tinha lá a nossa lista, qual era, e aí dentro dessa lista a gente dividia as solicitações curtíssimo, curto, médio e longo prazo a partir dessas solicitações. Algumas o município já sabia e já tinha até iniciado estudos para isso e etc. Mas como a Roberta falou, exatamente acontece aqui também, exatamente. entendeu? Isso faz parte da legislação, né? Isso, O país, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é uma lei nacional. Aqui no Canadá, as leis, elas já são, né, provinciais, né, Léo? Cada província tem o seu Código de Trânsito. Então, fazendo dessa forma, e a gente verificando também isso aqui no Canadá, a gente vê que não é uma coisa que é só do Brasil, não foi o Brasil que inventou não, isso. Isso é a questão mais eficiente de se ter os resultados nas ruas. E a exato, lei no Brasil, ela existe dessa forma também, né? Então, a diferença entre um órgão que tem uma organização de cadastro de sinalização, ele é muito mais eficiente muito do mais. que um O órgão, órgão que né, não que tem. não tem, que recebe as demandas e as demandas vão ficando, vão acumulando, vão sendo respondidas de pouco a pouco. Por exemplo, tem órgão, eu já vi isso acontecendo, que recebe a solicitação e aí só responde o requerente se essa solicitação, quando essa solicitação for atendida na rua. E se for uma negativa? É, O requerente vai ficar sem resposta até chegar lá, até esse processo chegar na mão dele, né? Depois de ter atendido os outros que chegaram antes. Então, quer dizer, leva um tempo muito maior, ao invés de se cadastrar tudo e você juntar aquelas informações para aquela região, para aquela rua, e aí você definir e fazer um projeto. A gente fez isso lá na prefeitura onde a gente trabalhava e deu totalmente certo. É só seguir a legislação. Não tem exato, nada de invenção da roda. Isso é só seguir a legislação, né? exatamente. Porque a legislação te fala, te dá, preconiza que o usuário tem que fazer a solicitação, mas ele tem que ter a resposta. E isso é o caminho que tem que ser feito para essa resposta, é o caminho mais viável para que ele receba a resposta no menor prazo, Isso, né? E como que ele pode fazer isso e como que o setor então pode agir, né, de uma forma inteligente para que ele receba as respostas de acordo dentro dos prazos e tudo mais. uhum, Então, essa organização, ela é muito efetiva e eficaz, correlacionada com o trânsito que é colocado nas vias, né? Então, você pode aí ver que se você tem uma cidade que não resolve nada do trânsito, o trânsito fica, você solicita e vê que não tem resposta, vê que nada é feito, você pode saber que a organização desses dados dentro do setor lá da prefeitura, ou do DR, ou do DENIT da sua região aí, não está sendo feito da maneira correta, da exatamente. maneira mais eficiente, né? Exatamente. E essa não eficiência e a falta desse cadastro, ela pode influenciar muito na tomada de decisão em relação a um projeto de tráfego. Exatamente. Ele pode ser fundamental, porque de repente está sendo elaborado um estudo lá que essas informações que poderiam vir dessas solicitações que por algum motivo não foram disponibilizadas a tempo, pode ser prejudicial nessa tomada de decisão, Exatamente. né? Piorando bastante, não chegando à eficiência máxima que esse projeto pode chegar. Porque nem sempre a gente sabe que é obrigatório esse cadastro. Exatamente. Ele não é obrigatório, mas eu entendo, e a Roberta também, porque a Roberta foi diretora durante, gerente, né? Sim, Durante um bom período, ele facilita bastante esse caminhar
de eficiência para um projeto, né? Diferentemente, se você não tem isso. Não é obrigatório, mas que ele pode melhorar e muito a elaboração de projetos, a eficiência do projeto, a tomada de decisão em um projeto, isso é inegável, né, Roberto? Exatamente, né? A priorização do serviço, o que que é mais importante, onde que tem mais importância, onde está precisando de um cuidado maior, um tratamento mais rápido, né? Então, tudo isso é tomada de decisão em cima desse cadastro. Então, esse cadastro ele não é obrigatório, mas a importância dele é enorme, Enorme, né? exatamente. É tão grande que é, você consegue perceber, né, a diferença entre uma cidade que usa esse tipo de De encaminhamento, mecanismo, né? de procedimento dentro dos Sim, setores públicos, das cidades que não utilizam, das cidades que não sabem. Então, isso também, né, Léo, é uma questão de capacitação. Porque sim, um profissional que não é capaz de saber quais são as demandas que ele vai negar e quais são as demandas que ele vai considerar nos seus projetos também, aham, né, e o porquê, isso é uma questão, com certeza, que faz um diferencial assim, enorme. sim, Ter pessoas capacitadas dentro dos setores, nesses sim, setores, e pessoas que não são capacitadas. Às vezes, o que que eu digo capacitada e não capacitada? Engenharia de tráfego é uma especialidade da engenharia. Então, não é qualquer engenheiro ou arquiteto que vai saber lidar com engenharia de sim. tráfego, que vai saber definir e dar soluções de engenharia de tráfego, né? E aí é importante para você, engenheiro e arquiteto, especialista nessa área, ele, no nosso entendimento, ele tem que realmente fazer essas solicitações para soluções inadequadas, Sim, né? Então, se você viu lá uma solução inadequada, você deve teria o dever, vamos dizer assim, o dever sim, moral de informar o que está acontecendo. exatamente. Porque senão o que, que pode acontecer ali? Pode até ter uma questão de segurança viária e ter uma morte, né? Exatamente. Sem resolver um problema que poderia ter sido resolvido anteriormente com uma simples demanda criada por esse especialista, informando, Exatamente. que é o que acontece aqui. Uhum. Aqui a gente, eu não estou mais no serviço público, mas a gente recebia de qualquer pessoa, Sim, né? e isso também não é uma questão só de. É claro que a questão da segurança é a principal, né? Mas também ela pode ser uma oportunidade, né, Léo, de abrir esse mercado, porque Claro, se você é um profissional da área e que faz jus, né, à área que você atua, fazendo com que o órgão responsável pelo serviço que você presta, né, vá lá acertar os problemas do trânsito, se você é um vetor para levar essas informações para o órgão público, né, para o setor da engenharia de tráfego da sua região, você, além de estar abrindo esse mercado, né, uhum, você ainda está levando mais segurança para aqueles que utilizam ali, né? Não é questão de oportunismo, né, para você ter aquele contrato. Mas se não tiver quem faça, você é a pessoa que vai sim, fazer, né? Se não tiver na sua região alguém que seja especialista nessa área da engenharia de tráfego, você com certeza vai ser a pessoa que vai ser solicitada a fazer esse serviço. Até porque o órgão vai estar agora ciente do problema que está acontecendo, né? Então, o mercado, além de se abrir, ele vai começar a olhar mais para esse lado, já que tem exatamente. alguém também preocupado, né? Então é importante, né, Roberto, a gente investir um tempo, né, cadastrando essas solicitações. Ela é extremamente importante pelo que a Roberta falou. Então é uma forma de você até mesmo criar um network, né? Vamos dizer assim, aparecer para Sim, um órgão dizendo, olha, eu existo, eu conheço, sim. né? Vocês estão errando nisso, naquilo, naquilo outro, Exatamente, exatamente. né? Porque a partir daí a gente tem vários benefícios em relação a isso, e principalmente para aquele que fez, né? Como, por exemplo, ele pode
apresentar um planejamento muito mais eficiente, né, no trânsito. Os projetos dele vão garantir maior segurança, Sim. eu diria, né, além de cumprir todas as normas necessárias do Serviço Nacional de Trânsito, municipais, o artigo 72, etc. Serve também, inclusive, para base de estudos e estatísticas, que, inclusive, nós aqui no Canadá, ao final do ano, a gente fazia vou chamar de contagem, uma contagem de todas as Sim. solicitações, né, dizendo o que, que tinha feito em cada uma, e depois isso era enviado até para o setor de comunicação da prefeitura para informar. Olha, é isso, isso, isso. E internamente a prefeitura tinha até uma maneira de criar um bônus para o servidor público pela quantidade, né, tinha lá umas fórmulas lá, apresentando o que tinha sido feito de solicitação, o que, que não tinha feito e tal. E aí, quando viria lá na frente o plano plurianual, já sabia tudo que ia ter que ser feito, né? Vamos dizer assim, nos projetos de longo prazo, que poderia estar chegando no final de 3 anos, 4 anos, já Sim. saberia o que teria que ser feito em função dessas solicitações. Então, essas justificativas, né, que eu passei, elas são extremamente importantes. E um ponto muito importante que eu quero levantar aqui, que a gente nem definiu ali, mas no nosso escopo de hoje, mas que eu quero levantar aqui é a questão, Léo, sabe de quê? De que se você está analisando as solicitações que estão vindo das ruas, as solicitações que estão vindo da, dos usuários do sistema, né? Você acaba, como é que eu digo? Substituindo por aquelas solicitações que vêm do político, né? Sim, Por quê? exatamente, você está Porque se, antecipando. exatamente, você antecipa aquela solicitação que vem do político, porque você já cadastrou, você já tem tudo ali no seu setor, né? Cadastrado. Com certeza, se o político foi acionado, né? O político que eu digo geralmente são vereadores, né? O próprio gestor que às vezes é solicitado por alguém conhecido e tal, essas solicitações que vêm informalmente, vamos dizer assim, elas vão deixar de existir. Elas vão deixando de existir aos poucos. Por quê? Porque se você tem tudo cadastrado, essa pessoa que fez a solicitação para um vereador porque é conhecido ou para o gestor, ele vai deixar de fazer porque você já atendeu, né? Ele só faz essa solicitação para essas pessoas conhecidas, né, informalmente, porque não foi atendido, porque não foi Exatamente, respondido, né? Então, se você evita isso, você faz um ambiente de trabalho muito melhor, né? Então, exatamente. é bobagem se as solicitações que estão chegando não estão sendo cadastradas, né? Se você é do setor da engenharia de Sim, tráfego, se você quer tirar a política do setor de trânsito, do setor da engenharia de tráfego, a política que eu digo não é a política em si, né? A política que é né, a definição de política. O que eu estou dizendo é a questão de priorizar, né, coisas de interesses particulares em detrimento do que está ali para ser atendido. Então, você não vai precisar, você vai afastar do seu setor lá da engenharia de tráfego, né? Porque aí vão ter umas e outras, mas vai ter muito menos, né, Léo? Vai é. ter muito menos do que se você tivesse sem fazer esse cadastramento, sem organizar essa questão do cadastro das solicitações, Isso, que, né? que aí, inclusive, da forma, né, como você acabou de explicar, uma forma errada de se cadastrar essas solicitações era, por exemplo, que isso a gente recebia muito, eu quero um semáforo numa interseção tal, quero um quebra-mola na rua tal. Então você já colocava dentro do seu cadastro lá a implantação de semáforo, tarará, né? Já vai Sim, descrevendo para aquilo já virar um projeto.
Isso é a forma Exatamente. errada de se fazer. A forma certa é você receber, seja ele até de um vereador. Aí eu estou pegando o exemplo que eu vi aqui. O vereador solicitava, por exemplo, um quebra-mola, ou solicitava um semáforo, e aí o que que acontece? Era anotado, Sim, a gente ia a campo e verificava ou não a solicitação. E o que a exatamente. gente viu muito, e a gente vê muito ainda, né, no Brasil, que é essa forma errada, é esse cadastro de solicitação já vir com asterisco como assim ponto principal do que deve ser feito, né? Desculpa, não é o que deve ser feito, é o que terá que ser feito. E, na verdade, tem que ser analisado para saber se é aquilo. O que tem que ser feito é o seguinte: um vereador pediu um quebra-mola, então, beleza, pode ter pedido lá um quebra-mola. A forma errada é cadastrar aquilo como deve ser feito, que aquilo tem que ser feito. E a forma certa seria: cadastrou o problema. Um quebra-mola ali na rua fulano de tal. Então, naquela rua, aí tem que ser analisado, né? Verificar se tem outros pedidos de outras pessoas, de munícipe, de alguém, para verificar se realmente aquela rua ela precisa ou não de alguma coisa. E aí, a partir dessa solicitação, você já viu, tem um problema ali. Então, você vai a campo e aí você avalia se vai ser curtíssimo, curto, médio, longo prazo. Agora, uma Isso dúvida que eu tenho certeza que eles estão tendo ali. Aqui no Canadá tem solicitação ou não de quebra-mola? tem, Então, e como que é tem. feito? Bom, isso varia um pouco de município para município, mas a grosso modo tem uma solicitação, normalmente via vereador, onde o vereador ele pegou uma, Baixa um assinado lá? abaixo-assinado, e aí tem que ser abaixo-assinado com o morador da rua, tá certo? E aí tem que ter para fazer uma abertura do processo, tem que ter um total de moradores, tem lugar que é 70%, tem outro lugar que é 50%, outros lugares são 30%, Quer como dizer, por o vereador exemplo. vai lá, ele vai ainda pesquisar lá se a maioria da população, dos moradores, Isso, né, estão ok com aquela solicitação, isso, né? isso. Aí, a partir daí, são feitas análises, algumas vezes são implantadas medidas que ainda não são o quebra-mola, porque quando foi feito isso, é certo que ali tem um problema, né? Sim. Então, a partir dali é feita uma análise, é implantado, não ainda, né? É verificado. Se precisar implantar, fazer um reforço de sinalização, enfim. Aí, a partir daí, é feita uma análise, depois de tudo implantado, durante um ano, algumas vezes tem algumas que são 2 anos, e a partir daí é visto mais um estudo em relação a isso, aí, se necessário, é implantado. Depois de implantado, ainda se estuda dependendo do lugar, Sim. de 1 até 2 anos, para saber a eficácia daquele do Quebra-mola. quebra-mola. E em alguns lugares, como na nossa cidade aqui, são implantados quebra-molas temporários. Ele é Sim. feito com uma borracha, ele é preso no chão, normal, Sim. mas ele é feito com borracha e etc. Aí, depois de 2 anos, que Verificou, né? verificou que realmente resolveu o problema, aí é implantado em definitivo. Porque tem outros tratamentos, gente, anteriores ao quebra-mola. Não precisa ser um Exatamente. quebra-mola. Às vezes é um problema, não é um problema que o usuário da via está vendo, mas que um técnico capacitado, ele pode resolver de uma outra forma, fazendo outros tratamentos, É, né? Isso aí não é o assunto de hoje, mas se você está aqui até agora, você vai conseguir entender, então, essa questão do cadastro das solicitações dentro dos setores públicos, né? Como é importante se fazer isso isso. aí.
né? E como é importante para isso ter pessoas, ter profissionais capacitados Isso. para fazer essas análises, né? Então, muitas vezes, o trânsito da sua cidade, o trânsito da sua região não está sendo resolvido, não está sendo tratado por falta de profissional capacitado, né? Então, a gente fica por aqui hoje, né, Léo? Acho que a gente abordou as questões Eu mais acho. importantes, né? Para você ver que engenharia de tráfego tem várias vertentes, tem várias áreazinhas, vários ramos onde você pode atuar com muita É. é, é, Eu eficiência, só, eu só né? acho que é importante a gente dizer, Roberto, um bom exemplo, que a gente já dá uma dica já para quem nos ouve, que pode começar com uma planilha de Excel, Isso. né? Ah, sim, o cadastramento pode ser iniciado, Exatamente. né? Onde você coloca endereço. Eu vou pegar o exemplo nosso daqui, que eu Sim, vi, né? Deve ter um número de processo, porque todo município tem, então, com o número do processo, a solicitação, que todos têm, né? O assunto, sim. o nome da pessoa. Aqui, eu não sei, é um pouco diferente do Brasil, onde a pessoa que solicitou, o funcionário público, ele entra em contato com essa pessoa, isso faz parte do procedimento, a gente entrar em contato com a pessoa, exceto quando é uma ata, né? Quando é Sim. uma baixa-assinado, não. Mas quando é bem pontual para a gente poder entender o problema e a partir daí fazer. Então, com exatamente isso, com a solicitação, e aí você vai fazendo as suas devidas análises. Do tipo, isso já foi solicitado. Porque se você está organizado, né, você já sabe, isso já foi pedido no processo fulano de tal, porque é o mesmo assunto. Você vai criando Aham. uma lista no Excel Sim. e vai lá só colocando e vai vendo se está igual ou não. E aí você já passa a saber. E aí você pode até criar um programinha dentro dele, já apresentando que isso já foi solicitado ou não, mudando a cor ou não, e aí você já sabe, ó, a mesma rua, que eu acho que foi parecido com o que você fez, né? Sim. Aí você acaba tendo, aquela rua realmente precisa de ter um estudo maior. Ah, não, aquela rua é só uma interseçãozinha, vamos lá ver o que que é, o que que está acontecendo. Então, é uma forma muito tranquila de se executar. Era só isso que eu queria falar para a gente não estender mais. Então, e para você ver, lá no setor onde eu trabalhava, né, com o trânsito, no município onde eu trabalhava, a gente fazia, sim, esse cadastramento das solicitações, e a gente fazia exatamente assim, no Excel, utilizando arquivos para regiões ou bairros, né, Aham, e planilhas, né, dentro daquele arquivo, a gente dividia várias planilhas, cada planilha era para uma rua. Então, a gente via ali as solicitações que tinha, quais estavam se repetindo muito, e aí a gente tomava as decisões em cima daqueles dados todos. exato. Então, a gente espera que tenha te ajudado hoje e fica aí com a gente para os próximos episódios, para você aprender cada vez mais com a nossa experiência, né, do Brasil e a do Léo aqui do Canadá na engenharia de tráfego. É Então, isso a gente aí. fica por aqui hoje. Tchau, tchau. Tchau.